Nós que velejamos, nós somos totalmente regidos pela natureza. A sua vida entra nos ciclos. A gente não discute com a natureza, a gente aceita a natureza, né? Que dia nós vamos chegar? Quem vai dizer vai ser o vento. Eu nasci numa ilha francesa chamada La Réunion, que está no Oceano Índico. E meus pais já moravam a bordo de um veleiro nessa época. Rapidamente, os meus pais se mudaram para a região da América do Sul, conhecendo bem o Brasil, a Argentina, o Chile e, inclusive, indo para a Antártica no começo dos anos 80. Eu fiz toda a minha escolaridade a bordo. A primeira vez que eu fui para a escola, eu tinha 18 anos. Mas sempre passando pelo menos 6 meses por ano a bordo do barco. Embora eu tenha morado em terra, eu sempre considerei o barco como minha casa. Meu nome é Beto Pandiani, velejo. Minha profissão é fazer palestras, escrever e, atualmente, organizar e velejar expedições. Comecei a velejar em 1982, de Hobbycat 16. Durante 10 anos competi, fui campeão americano. O que quase ninguém sabe é que a minha história como velejador, ela tem uma transição da competição para as expedições em 1993. Em 94 surgiu Miami Ilha Bela, 289 dias. Em 2000, 2001, Rota Austral, 170 dias, Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro. 2003, Ushuaia, Antártica, cruzamos o Drake, fomos o primeiro barco sem cabine a chegar na Antártica. 2004, voltei para as competições, corri uma regata de 1000 milhas, a mais longa do mundo para esses catamarãs sem cabine, pela costa americana. 2005, nós fizemos a Rota Boreal, que foi Nova York e Groenlândia. E 2007, 2008 foi a primeira viagem com o Igor. Nós atravessamos o Pacífico, do Chile para a Austrália, num catamarã aberto de 25 pés. Em 2013, nós atravessamos o Atlântico, de Cape Town, África do Sul, aqui para Ilha Bela, 37 dias. E agora, 2022, a minha oitava viagem, a terceira viagem com o Igor. É sempre acima do Círculo Polar, sempre acima dos 72 graus norte, o que é uma latitude alta que normalmente é feita por veleiros polares, cabinados e com motor. Quando eu decidi fazer a passagem noroeste em 2010, eu já havia lido alguns livros sobre essa passagem. O Willy de Ross foi um dos primeiros caras a fazer velejando. Ele fez no final da década de 80, foi justamente quando a passagem começou a abrir o caminho entre o Pacífico Norte e o Atlântico Norte. Já era sabido que essa região era fechada pelo gelo, mesmo no verão, mas com o derretimento da calota polar, gradativamente os veleiros de cruzeiro começaram a aparecer na região. E aí começaram a surgir livros, documentários, histórias de tragédias, como a expedição do Franklin. Então, eu já penso nessa viagem, na verdade, acho que desde 89.
meus pais não se consideravam, tipo, exploradores, mas eles fizeram coisas muito originais, de um jeito muito original, sempre com a família. E eu sempre fui apresentado, quando eu era pequeno, como esse é o Igor, o filho do Oleg e da Sophie. Não que isso fosse uma coisa ruim, mas isso, para mim, era uma coisa assim, tipo, eu só sou o filho do Oleg e da Sophie. E o Betão viu um pouquinho além disso, né? E ele falou, bom, eu vou fazer uma expedição, não com o Oleg e com a Sophie, eu vou fazer uma expedição com o Igor, porque eu acho que ele tem as qualidades necessárias para me ajudar a fazer tal expedição. E isso foi muito importante para mim, porque finalmente tinha alguém que me apresentava como o Igor e não como o filho do Oleg e da Sophie. Até hoje eu considero que eu sinto uma certa responsabilidade de carregar a história deles. Eu quero fazer a minha própria história, o meu próprio caminho. Quando eu pensei na viagem da Passagem Noroeste, eu procurei um barco de performance. Então, 5 anos atrás, comecei a seguir essa viagem, da Race to Alaska, que é uma regata que sai de Port Townsend e vai para a divisa do Alasca com o Canadá. São 800 milhas, porque era uma regata pouco comum, pelo fato deles velejarem numa região com muito vento, pouco vento, muita corrente, canais, mais ou menos semelhante à Passagem Noroeste. E aí encontrei o barco do Brandon. E eu me apaixonei instantaneamente pelo projeto. E aí ele falou, não, mas eu poderia vender meu barco para você. E aí eu deixei o Igor e ele conversando sobre as soluções da parte técnica, que nós íamos precisar adaptar o barco para a rota polar. É emocionante quando você vê pela primeira vez o barco que você vai passar meses numa viagem, né? E que você olhou, pensou, viu fotografia, viu o processo de construção. Na hora que você vê ele a primeira vez, você não sabe o que olhar primeiro, assim, né? Primeiro tem um impacto, assim. Imaginar ele carregado, velejando, né? E principalmente os esforços que ele vai sofrer. Tem que fazer sem emoção, hein, Betão? Puta que pariu, né? Foi ver o bichinho? Lógico, sabe que é? Adriana. Muito legal. Hello, Brandon. Oh, hey. All right, yeah, it's nice to meet you. What's up, dude? This is... Bebê voltou para a maternidade. One of the first things that we were talking about was the polar bears and trying to make it safer to sleep on ice with polar bears around. So just, and that was done by, there's these openings in the back into the cabin, and usually we just had canvas like just snapped on there. But for this trip, we made these polycarbonate covers that could clip in here. And the idea with those is, if a polar bear really wanted to get you, they could, but the idea is it would give enough warning so that you would know they couldn't just fish you out of there in the middle of the night. Nós sempre quisemos manter o conceito de barco sem cabine. Velejar num barco aberto sem cabine é 100 vezes mais complexo e difícil do que um barco cabinado. Mas esse barco tinha um pequeno iglu, né? Por isso o barco chamava iglu. Se o barco vira de lado, é muito comum ele, com o peso do mastro, virar para baixo, daí praticamente impossível desvirar. E esse equipamento aqui, ele vai ser instalado no topo do mastro. Na hora que ele toca na água, ele infla uma boia grande. E aí ela mantém o mastro flutuando de lado, o que nos ajuda muito a desvirar o barco. Eu considero o barco uma entidade, né? Porque a gente coloca muita energia, né? Ele não é alguma coisa inanimada, né? Para mim, o barco tem alma, né? E essa alma, quem dá vida a ela somos nós.
Quando nós velejamos com o barco em Port Townsend, pela primeira vez o Igor e eu, a gente encontrou um mar liso, com rajadas, vento médio, mas a primeira sensação que eu tive, porque eu saí no leme, era que o barco era muito vivo, ou seja, respondia muito rápido ao vento. Porém, me preocupou em perceber que aquele barco no vento forte ia dar um problema, que ele ia ser um barco nervoso. Esse barco é como se fosse um cavalo selvagem. Na hora que está com todas as velas para cima, se o vento aumentar, ele vai sair como um Fórmula 1. Inicialmente, essa viagem foi pensada para acontecer partindo de Nome, no Estreito de Bering, né? O lado mais a oeste da Península do Alasca, e saindo de lá e velejar para o lado do Atlântico, na Groenlândia, né? Veio a guerra na Ucrânia, os fretes subiram muito e nós tivemos uma surpresa de que a única companhia marítima que transportaria o Igloo não tinha uma data certa para chegar em Nome. Então, eu já tinha um plano B, que era, na minha cabeça, rebocar o barco para Prudhoe Bay, no norte do Alasca, mas eu não sabia que a estrada não chegava na água. Ela chegava no portão de uma companhia de petróleo americana, que nós tentamos negociar com ele durante 2 meses para a gente entrar dentro da planta petrolífera e colocar o barco na água. Isso não aconteceu. Já nessa época, eu pensava no plano C, que era Tuktoyaktuk. Diariamente eu baixava as fotos satelitais da passagem noroeste para ver a situação do gelo. Era aterrorizante o que a gente via, porque a gente estava querendo chegar em Tuktoyaktuk e o gelo estava atrasadíssimo em relação às estatísticas que a gente tinha dos anos anteriores. E a gente estava indo para lá e potencialmente a gente ia chegar e esperar semanas. A parte preta é mar. A parte azulada aqui é gelo, mar congelado que ainda não quebrou. E essa parte mais branca aqui, dá pra ver que são blocos de gelo flutuando na superfície da água, do mar. Mas fora nos lugares que estão livres, bem escuros aqui, fora desses lugares, com o barco que a gente não consegue navegar. A gente não tem o que fazer a não ter uma paciência e ser frio, né? Porque se a gente entrar nessa coisa mental pessimista, a gente vai ficar gastando uma energia que a gente não sabe o que vai acontecer. A minha ideia não é ser pessimista, é que a gente considere que isso está acontecendo e eu compartilhar com você toda a informação que eu tenho. Não, eu concordo, só estou dizendo para você que a gente não pode pensar o que vai acontecer porque a gente não sabe, né? É uma hipótese. Eu digo, mês de julho e agosto a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que a gente já sabe é que a viagem vai ser mais curta de qualquer maneira. E a espera mais longa. No dia que nós chegamos em Tuktoyaktuk com o barco, respirei fundo e falei, o barco está salvo. Né? Foi um alívio mesmo. Eu não vejo a gente sair daqui em menos de um mês. Isso é o que eu vejo nos mapas.
Tuk was an established community about 1930. It's shortly after our original place of occupation was hit by the epidemic. And the Inuvialuit people from there had to move away from there because people were just dying off from those diseases. So in those years, only the strong survived. And the leaders at that time said that if we don't move away from here, then we're all going to perish. And that's one of the reasons why Tuktoyaktuk became a hamlet community as it is today. Hoje de manhã o motorhome já foi embora para o sul, ele vai até Seattle. E é nós aqui, na nossa casinha. Com a mosquitada. Cheio, com a galera. É aflitivo a quantidade de mosquitos. Você corre, eles batem na sua cara, você faz assim, mata 3 mosquitos, abre a boca, eles entram na boca. É uma situação assim... que a gente não imaginava no Ártico, num lugar tão alto em latitude. Não está sendo uma primeira noite fácil a bordo do iglu. A mosquitada tá complicada. Eu tô aqui dentro da cabine tentando dormir e o Betão tá tentando ali fora. E aí, Betão? E aí, isso aqui, cara. Deixa eu pensar alguma coisa, viu? Mais 14 dias aqui a gente vai ficar louco. Ai. Vou fechar porque a mosquitada tá entrando. Já vai, hein? Estacionou direitinho. As condições de navegação para a gente ainda estavam nulas, não existia a possibilidade de sair de Tuktoyaktuk. A baía estava completamente cercada por gelo e para leste a gente ia fazer 50 milhas, 100 milhas e ia encontrar um muro de gelo. O que pegou para nós foi a incerteza de que nós íamos sair daquele lugar algum dia. E eu pensava, né, cada dia que a gente ficava lá era um dia menos no cronograma, era um dia menos de gordura para queimar. .65% of the Arctic is permafrost. We know there's a lot of carbon stored in permafrost, and as long as that's frozen, that's fine, it's there safely stored. But with the rising temperatures, this permafrost starts to thaw, and we know it's going somewhere. But we try to break down what part will be settled on the seafloor as sediments, what will be in suspension, maybe for a very long time, and what will we lose. And that fraction, we can assume that it's decomposed and emitted again as a greenhouse gas, which enhances this whole global warming cycle, which makes the permafrost thaw faster, get more carbon in, and it's like this vicious circle going on. I have learned so much from just being here, but I've also found that this community is amazing and it's adaptable and it's resilient. So I'm really positive about it. The research that is going on here is amazing, and I think it will feed into decision making to help them adapt to these changes.
few years back, climate change to me was a borderline. I could see it happening. But from what I see nowadays, later freeze-ups in the fall, earlier spring breakup, the temperatures in the wintertime now are not as cold as in the 70s and 80s. In those days, -40 was continuous, 3-4 days in a row. Now the water level seems to be a lot higher than it used to be. O clima do planeta Terra é gerado pelo transporte de energia dos trópicos para as duas regiões polares. Ou seja, se você começa a mudar o clima do Ártico, afeta, por exemplo, a Amazônia. Aliás, nós já estamos começando a ver alguns sinais na precipitação da Amazônia devido às rápidas variações no Ártico. Se o mar congelado começa a diminuir sua extensão, ele aquece a atmosfera. O Ártico já aqueceu 3 a 4 vezes mais do que a média do planeta. With the changes that are happening, we're trying to make it better for the future generation, our children and our grandchildren, because in the end, those are the people and the community members that are going to have to deal with these issues. Chegou um momento que eu cheguei pro Igor e falei assim, Igor, vamos embora. É melhor esperar o gelo abrir no gelo e a gente vai avançando do que ficar aqui em Tuque. A gente não pode mais ficar aqui, a gente tem que colocar o barco na água e velejar. Tá aqui. I've always been intrigued by people that are adventurous. There's always got to be a reason for doing something. Fizemos 2 ou 3 milhas e o vento parou. E começamos a pedalar e Tuque foi ficando para trás. E assim ficamos o dia inteiro pedalando e navegando e velejando devagarzinho até a nossa primeira noite. Não é bem noite porque não tem, sempre continua tendo luz do dia, né? E então os primeiros descansos a bordo, no mar, as primeiras guardas, bordejando, estudando as correntezas. Você deixa para trás a segurança e vai para o desconhecido. E isso tem um certo peso na nossa cabeça, né? E no nosso físico também. Um vento muito bom. Rastejando. Está trazendo uma neblina. A visibilidade vai passar para 0. Depois dessa pedra? Sim. Acho que não tem passagem, viu? Não? Bom, pode ser... Não entra. Não é, mas o que eu vou fazer? Não tem como. Tá bom. Vou tirar o split. Os barcos que passam por essa região vão motorando, então ele desacelera e tudo bem. Um veleiro com vela para cima, a gente entrava num braço de um corredor de gelo, imaginando que tivesse uma saída. E quando de repente a gente olhava, descortinava na nossa frente assim, era tudo gelo. Então tinha que girar o barco, baixar a vela, tentar levantar bolina. Nenhuma das vezes deu certo, a gente bateu no gelo. Isso foi causando um estresse, né? O que facilitava um pouquinho é que, como o gelo reflete bastante a luz, quando a gente via no horizonte que tinha um lugar muito claro,
era sinônimo de gelo. A gente tentava se orientar mais pelos lados escuros, porque a gente sabia que tinha mais presença de água, então possivelmente canais onde a gente podia passar. E aí começa aquela ideia, né? Urso polar, né? A gente vai parar aqui para dormir no gelo à noite, com neblina. Provavelmente tem urso, a gente não vai nem ver o urso chegando, né? Então não vamos parar, vamos andar. Quando eu peguei o meu turno das 6 da manhã no dia seguinte, 30 minutos depois, desapareceu assim, em 5 minutos a neblina foi embora. E quando a neblina foi embora, eu vi o tamanho da enrascada que a gente estava. A gente estava cercado de gelo. Estava completamente fechado e gelo grande, espesso. Depois de 1h30, eu enxerguei uma reta onde eu vi um horizonte limpo, sem gelo, que eu imaginei ser oceano aberto. E falei, é para lá que eu vou. Uma vez que você sai de terra, a tua vida não fica mais em função do dia e da noite, como a gente conhece. De dia trabalhar e de noite dormir. Isso não existe num barco à vela. Nessa viagem, especificamente, nós vamos ter 65 dias de luz plena, né? Sem noite. Só em agosto a gente vai começar a ter noite. A gente vai dormir ao longo das 24 horas, não necessariamente à noite. Vamos lá, chicken and rice. Esse aí. Primeiro. Pasta primavera with grilled chicken. Fettuccine Alfredo with chicken. Creamy beef. Noodles with mushroom. Eu vou nesse que eu gostei de uma vez. Pronto. Nós tínhamos ainda uma outra informação de mais gelo para frente. Então a gente fez uma volta grande para uma outra baía e só fomos chegar em Paulatuque no dia seguinte. Estamos contornando o banco de areia daqui da chegada de Paulatuque. Fazem uns 3 dias, quase exatamente, que a gente saiu de Tuktoyaktuk. A gente está chegando com o tempo ideal, né, Betão? Perfeito. Vento de popa, luz por trás. Essa linguinha aí, ela é capciosa, viu? Difícil de enxergar. E eu fico feliz da gente ter um barco que cala pouco, né? O dia é maravilhoso. O lugar é bem pequenininho. Uma água verde. Olha, difícil de ver uma água tão linda como essa aqui da Bahia, né? Tá vendo essa parte clara aí? Uhum. Então quem sabe fazer um pouquinho assim. Paulatuque é uma comunidade muito pequena, menos de 300 pessoas. É muito diferente de Tuktoyaktuk porque não tem acesso terrestre. Eles têm a visita de um navio por ano que abastece eles de mercadoria e diesel. E depois o resto é tudo por avião. Valente explorador polar, desembarcando do iglu. Seu grande bote salva-vida em Paulatuque. Chegamos! Esse é o nosso modo de desembarque. Logística aqui. Nossa primeira caminhada aqui em Paulatuque, eu e o Igor. Estamos indo pro mercado. Depois a gente vai tomar um banho, descolamos. É um lugar bem remoto. Cá estamos. Nós estamos aqui ancorados. A chegada ontem que foi bem complicada. Tem uma barra aqui na frente de areia muito rasa. Chegou a dar 1,20 m.
E agora o Igor está fazendo uma pasta de verdade, não é liofilizado. O que tem nessa pasta, Igor? Tem um pouquinho de ervas, uma mistura de Spice Islands, garlic and herbs. E aqui tem uma mistura de atum com cream cheese pro dressing da pasta. Maravilhoso! 10 da manhã, estamos deixando para trás nossa querida Paula Cook. Lá fora tá uma chuva horrível, mas agora é meu turno de descansar. Estou aqui dentro da cabine. Foi tudo uma ginástica, consegui entrar e não molhar tudo. E o Betão está lá fora. Olha só. Nós estávamos velejando muito fechado o tempo, um cenário assim intimidador. O vento começou a aumentar, o barco estava andando rápido. E eu olhando para a costa, né, procurando um abrigo. Não para parar imediatamente, mas se tivesse algum problema, eu ficava pensando, aqui é uma opção boa. Por outro lado, aquela coisa do compromisso com o tempo, né? Pô, tá ventando, tá favorável, a gente andando rápido, vai parar? Até que uma hora eu falei, não, a gente tem que parar. E nesse mesmo instante, o pedal soltou, ficou girando, porque a hélice foi para a água, o Igor acordou com o barulho. E aí eu aproveitei que ele acordou e falei, Igor, eu não tô com um feeling bom, cara, a gente tem que parar. Então botamos o toldo, preparamos para dormir e deitamos. De repente, um barulho bastante forte, um impacto forte no barco. E eu saí bem rápido e vejo o mastro dentro da água. O Betão tá aqui fora tentando amarrar o mastro que caiu às 4 da manhã. Um dos estais quebrou e o mastro simplesmente caiu de lado. O bom é que ele não quebrou nada e não machucou ninguém. Agora o primeiro passo é esperar o vento acalmar. Fazia tempo que eu não tomava um susto tão grande. Na hora que eu olhei, eu falei, como é que um mastro cai com o barco parado, né? Isso é inimaginável, né? O mastro cai com o barco andando, né? Uma pressão, a vela, o cabo estoura. A previsão é que o vento caia agora à noite. Vamos arrastar o iglu aqui para a prainha do lado e vamos fazer o conserto. Eu não faço muita coisa por causa do mastro, viu? Felizmente, o barco não estava velejando, porque se estivesse velejando, teria caído com vela, ia rasgar a vela, podia machucar. Viramos o barco de popa, amarramos ele na praia e saímos para dar uma olhada em cima da falésia. Vai que tem um urso ali, né? Aquela paranoia, né? Esperando, né, o Beto e o Igor parar ali, né? Foi um cabo desses aqui que se cortou. E ele se cortou porque essa parte aqui, onde está meu dedo, Muito viva, né? estava muito agressiva. Eu já dei uma lixada nela e vou colocar um cabo umas 3 ou 4 vezes mais grosso e vou passar ele 3 vezes em vez de 2. Apesar da queda do mastro ter sido solucionada rapidamente, que a gente voltou a navegar horas depois do mastro cair, a gente ficou preocupado com o barco, né? A gente não sabia bem se não tinha acontecido outra coisa na queda do mastro que a gente não tivesse visto. Tínhamos a bordo do iglu um sistema fixo no topo do mastro
em que quando o mastro toca a água, libera uma cápsula de ar comprimido que enche uma bolsa. Isso evita que o iglu possa, na hora de capotar de 180 graus. E obviamente quando o mastro caiu, esse sistema se acionou, ele funcionava muito bem, mas não tínhamos necessariamente reposição. Então a partir desse momento iríamos navegar sem essa segurança. Chegar em Khumlottuk foi uma alegria por várias razões. Primeiro que chegar é sempre maravilhoso, mas a gente chegou num lugar lindo. Montanha, cor, uma luz maravilhosa naquele fim de tarde, descansar, dormir, no supermercado comprar uma fruta. The time we came in 64, there was very few houses and there was no complex or anything. Like the nursing station was very small building. And one nurse, sometime two, sometime. And then there was a very small school. In the 70s, you used to be able to go to Victoria Island in October by snow machine, but not anymore now. Now, beginning of November, still all water for the past 10, 15 years. It's still not frozen yet. For the last couple summers, I get very high water. The tide is more up and the low is more down. If you look back in like hundreds or thousands of years, there's an area north of here, that's quite a ways north, that was actually tropical at one time. They had lemurs, which is a jungle animal, and some other animals. They found skeletons of them. So you got to be really look at it very closely to understand what's happening. The locals here, the Inuits, they've noticed some of the little bit warmer things like that. This past winter, they didn't get much snow, so a lot of the lakes are low up here, while down in the provinces or the southern part of Canada, there's lots of flooding going on. No momento que a gente saiu de Tuk com o cronograma apertado, eu fechei com o Igor um combinado. Todas as vezes que a gente tiver condição boa, a gente tem que andar o máximo, não pode perder as janelas. No mar, o meu foco é o Igor, quando estamos viajando. E o Igor, a mesma coisa. Então, a relação é bem diferente das relações numa cidade como a nossa ou as relações interpessoais. É um cuidando do outro. Isso funciona extremamente bem, principalmente nos momentos difíceis, porque a gente tem uma cumplicidade muito grande, uma confiança ilimitada. Na hora que você vai dormir, no mau tempo, o teu amigo está lá fora, ou ali em cima do deck, né, do barco, e você confia 100% nele. Isso é fundamental. Então, o que eu aprendi nessas viagens, principalmente com o Igor, é que você não constrói nada da vida se você não tem confiança.
lugar pode ser qualquer ponto desse planeta. Quando estamos em um lugar cheio de gente, onde não conseguimos ficar, dizemos que não tem lugar. Talvez este seja o lugar com mais lugares que já estivemos. A sensação nesse momento talvez seja a mesma de um astronauta, em um mundo inóspito e desolado. Mas em minha vida percebi muitas vezes que fui para lugares longe para dar valor ao que estava ao meu lado, também dentro de mim. Um lugar muito bonito, realmente diferente de tudo que a gente tinha visto até agora. E foi muito gostoso assim desembarcar num lugar. Foi o nosso primeiro desembarque a passeio, né? É verdade. Porque o outro fora das cidades foi por causa do mastro. Várias focas apareciam e não entendiam por que tinha uma coisa flutuando, que não era um iceberg, mas que também não fazia barulho de motor. Então começavam a aparecer, olhar para a gente com uma certa curiosidade e de repente ficar com medo e ir embora. Negocinho que mede vento lá, o wind speed está parado. Você está dizendo que tem 0,7 nós, 0,5 de vento. Calmaria. Peguei! Sabia que não tinha pego. Estamos chegando em Cambridge Bay, após uma travessia com muito pouco vento. Finalmente Cambridge Bay. O barco é super tecnológico, sistema de comunicação via satélite, meteorologia vindo da Europa, vindo do Canadá, mapa de gelo, muita informação. Porém, o que é mais valioso é você chegar ali numa vila, encontrar aquele cidadão que nasceu ali, que o avô dele nasceu ali, que o bisavô dele nasceu ali e que ele conhece o lugar como ninguém. Em Cambridge Bay foi o Gary, um pescador que acabou fazendo um almoço maravilhoso pra gente lá com o Arctic Char. E o Gary já indicou um pier super bom. Meu Deus! Perfeito. Very good. Cambridge Bay não só era metade da expedição em termos de milha, mas também nos posicionava na boca do gol, porque a parte mais difícil da viagem em relação ao gelo era de Cambridge Bay para frente. E quando chegamos, a situação já estava melhorando muito. Todo o atraso que o gelo tinha em relação a verões anteriores tinha desaparecido. As temperaturas foram muito altas, houve alguns mau tempos. Essa situação limpou o gelo, era só esperar uma boa janela de tempo. We know that the ice is melting faster. We can see the images in the past 30, 40 years, and the difference when you look at the maps is pretty impressive. It affects a lot of different areas, so
It's definitely there's a lot of people interested in studying those changes and how it affects and what we can see that it's going to come in the future. I would say that most researchers in some way or another is very much related to climate change, but it can go from studying carbon coming out of snow and ice, different insects that are in the area. It can be with fish, so it varies, but somehow, often more other than not, it's related to climate change. We see a lot of impact from the climate change on the ice conditions mainly. We're losing glaciers, so much ice, so the fresh water is a big problem. So as it melts, we're losing it in the sea, so we cannot go back to fresh water. So that's like really important resources that we're losing. A preocupação atual, inclusive dos painéis internacionais de mudança do clima, é a contribuição do derretimento desse gelo para o aumento do nível do mar e, é claro, as consequências socioeconômicas que isso tem nas próximas décadas. Alguns processos já estão ocorrendo e não tem volta, porque nós estamos aceitando que não vamos nem segurar o aumento de 1,5 graus centígrados na temperatura média, já estamos falando em 2, e com o cenário de 2 graus centígrados, nós esperamos aumento no nível médio dos mares de até 1 metro na vertical. E, dependendo do tipo da planície costeira, isso pode avançar alguns quilômetros, ou seja, nós temos que se adaptar. Esse é um processo inevitável. Todos os cenários apontam, se nós irmos para 4 graus no aumento da temperatura média global, algumas regiões do Ártico vão aumentar 8 graus centígrados e nós poderemos ter um aumento no nível do mar de mais de 2 metros. Aí sim nós vamos ter uma catástrofe mundial. Our area, it seems to be melting later, but also staying around a little longer. We normally freeze up here in the bay right around end of September. The last 2 or 3 years we've seen it into early November where it doesn't freeze. I mean, yeah, climate change is definitely something that's on our radar. We keep an eye out for changes in our terrain. We've seen lots of shifts in available species. There was lots of caribou when I was a kid. We've seen herds that cover the whole horizon, like you just see them everywhere. In some areas, we don't see that anymore today, and we had muskox all over town, like close to town, during my teenage and early adolescent years. And in the last 10 years, some steep declines happened with caribou and muskox in the area. O que nós queremos neste planeta no nosso curto período de vida que nós passamos por aqui, que é muito curto? Essa é a grande questão que está atrás disso tudo. O que vai ocorrer não são mudanças bruscas, e sim mudanças complexas no sistema econômico e no sistema de produção. É sequestro de carbono, sim, é uma economia circular, uma diversificação das fontes energéticas. Isso tudo em conjunto vai contribuir para diminuir a proporção de CO2 e outros poluentes na atmosfera. Uns dias depois da nossa chegada em Cambridge Bay, chegou o Fraternidade. Experiências bem diferentes, né? Nós a bordo de um barquinho e eles a bordo de um barco grande, forte e aquecido. Aqui nós vamos passar por aqui, por baixo. A nossa ideia é passar por baixo de King William, né? Por baixo aqui, para Joe Haven. E por enquanto o gelo está aberto, ficando colado na península de Búzia, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Que vem agora, esse vento de 30 a 45 nós, isso é uma tempestade. Sim, pode mudar. Vai ser a primeira do ano, né? É. O encontro com o Aleixo foi muito feliz, foi muito alegre. Ele é um cara que já deu 5 voltas ao mundo. Nós conhecemos quase todas as pessoas que estavam a bordo do Fraternidade. A gente passava o dia no barco para conversar, para trocar informações. Conheci Igor pequenininho quando eu fui
navegar. O pai de Igor foi meu guru, o cara que me ensinou as coisas difíceis. As coisas fáceis, lá na Bahia mesmo, a gente aprendeu. Trocar vela de um lado, isso aí, andar com vento bom, com terral, com viração, essas coisas. Não. Com o pai de Igor, com Oleg Beli, eu aprendi, eu fui para a Antártica com ele. Fui para tanto lugar, fui para Malvinas com ele. Passagem do Noroeste é uma coisa que meu pai teria gostado de fazer pela história e eles tinham conversado várias vezes de fazer juntos, o Aleixo e o meu pai. E, bom, aconteceu sem o meu pai, mas acabou acontecendo. É. Obrigado. Vamos lá, pessoal. E... vamos em frente. Eu estou a bordo aqui do iglu. Lá fora tem uma super tempestade de vento e chuva. Nós já sabíamos que esse mau tempo iria chegar. Nós estamos aqui amarrados no pier de Cambridge Bay. Do outro lado do pier está o Fraternidade do Aleixo Belov. O barco está super amarrado. O Igor André colocou um cabo de âncora em terra. A previsão é de ter até 46, 47 nós de vento aqui dentro da Bahia. Nem pensar tá lá fora. A temperatura deve chegar em 4 graus essa madrugada. Não tem Vivalma na rua, obviamente, né? E eu tô aqui no barco, eu achei melhor dormir aqui. Então, espero que eu tenha uma noite tranquila de sono. Vamos aguardar. Boa noite. São 5 da manhã, um dia nublado, um bom vento favorável. Finalmente a gente está saindo, né? Faz uma semana que a gente está aqui e os 3 últimos dias foram de muito vento. A gente queria sair ontem à noite, mas estava frio, o vento estava um pouco forte, então a gente decidiu sair hoje de madrugada. Para evitar, a gente vai ter que ou conseguir arribar um pouquinho. Igor, tem espião atrás da gente. Cadê o estilingue? Dia 14 de agosto, 10 da noite. A gente acabou de ancorar numa pequena baía aqui perto do canal Simpson, que leva até Johaven. O tempo por enquanto está super calmo, mas a gente parou porque a gente não estava andando e a previsão é de vento contrário a partir de hoje à noite. Quem teve a ideia de vir pela passagem no Noroeste? Você ou eu? Eu não sei, mas se eu pegar o filho da mãe, vai doer. Chegar em Johaven, o nome do barco do Amundsen era Joe, né? Ele também foi o primeiro ser humano a chegar no Polo Sul geográfico
e foi o primeiro ser humano a fazer a passagem noroeste. Ele passou em 1906, mas ele precisou 3 verões para passar lá, né? Ou seja, ele invernou 2 vezes lá em Joe Haven. E foi o cara que conseguiu passar, acho que pela capacidade que ele tem de se adaptar. Ele contou com o conhecimento dos locais. Ele aprendeu a lidar com frio, aprendeu de trenó, aprendeu de cachorros. E, para mim, o Amundsen é um sinônimo de eficácia, né? Ele era muito bom no que ele fazia. A gente está no lugar mais protegido da Baía de Joe Haven. Nosso cronograma está apertando, Igor. Pois é, faltam só, digamos, 3 semanas até essa chegada mítica do inverno, né? Que todo mundo fala que é aqui em setembro. Mas parece que já chegou. Fazem 10 dias que o bicho está pegando. Já estando em Cambridge Bay, a gente pegou uns 2 dias de 35, 40 nós. Sim. E desde que a gente chegou aqui em Joe Haven, tem bastante vento, né? Pois é, o que acho que foi bilhete premiado, porque todas as pessoas com quem eu conversei, desde os locais até os velejadores, dizem que é um ano muito atípico. E para ajudar, isso aí está empurrando o gelo de volta para um lugar que ele já havia saído. Ou seja, a gente está com, além de muito vento, a nossa saída está bloqueada. Como agora a gente já tem noite, fica a pergunta, né? O que a gente vai fazer de noite? A gente vai fazer de noite, né? Ou a gente vai encostar em algum cantinho e... possivelmente, porque ali já começa a ter muita ilha, pedra. Acabei de subir o Igor lá para cima. A gente estava saindo e lembramos que faltou a vistoria daquele reforço lá em cima dos estais. Aí o Igor subiu e viu que não está legal, que o cabo verde que a gente havia colocado já tem um corte nele. Então achamos por bem fazer o reforço aqui agora. É melhor fazer, atrasar um pouquinho a saída. Tá tudo bem, dá tempo do vento cair um pouquinho também, mas a gente sai com segurança. Dia 25 de agosto, estamos deixando para trás Joe Haven, depois de 10 dias. 10? Se não for 10, foram 9. Caramba! As condições de vento aqui dentro da Bahia, pelo menos, estão muito boas. E para lá vamos nós. Saímos de Joe Haven ao redor das 2 da tarde. Agora são 5 e a gente parou. A gente ancorou atrás de uma ponta, porque passando essa ponta a gente não ia estar mais protegido do mar. Faz pouco frio. Ó. Fumado. É o narguilé do Ártico, vocês conhecem? Nunca vi tanto fumar. É bem frio. Às vezes eu não consigo sentir o calor. Eu também. Tá frio, mas às vezes você coloca e você não sabe se está se queimando ou não. Eu não sabe. Sim, eu tive isso várias vezes. No dia seguinte, nós saímos ainda de madrugada. Me lembro que foi difícil sair do saco de dormir, porque os dois estavam muito frio. E a gente velejou, sei lá, 2 horas, o vento acabou. Que era o que a gente já sabia que ia acontecer, mas a gente esperava que acabasse um pouquinho mais para frente. E daí veio neblina, veio um vento que não estava na previsão. A gente conseguiu fazer algum progresso, pedalamos, remamos, e daí para frente foi realmente um trecho difícil, porque a gente estava com muito pouco vento
E a gente olhava o prognóstico de uma semana e não tinha um prognóstico bom lá para frente, né? A gente tinha que pegar aquela oportunidade com unhas e dentes. Estamos contornando o norte da ilha King William, onde fica Joe Haven. Estamos começando a entrar na península de Bottia. Estamos encontrando os primeiros gelos, blocos de gelo, desde que nós saímos de Tuktoyaktuk. A presença da vida animal, ela é muito agradável para a gente porque a gente se sente um pouco menos só. Fora o urso polar, que poderia ser perigoso, ela é geralmente muito amigável, curiosa. Três dias e meio que a gente saiu de Goa. Já? Já. A gente está andando na velocidade da luz, mas a luz aqui é bem devagar. É verdade, na velocidade da luz mesmo. E nos 3 dias hoje foi o melhor, né? Muito melhor. Obrigado. Eu diria que foi um dia, sim, talvez a gente não tenha feito tantas milhas, mas foi um dia excepcional para a gente curtir um pouco o barco, paisagem linda. Foi a primeira vez que a gente viu tanto animal. Primeira vez, acho que para os dois, que vimos narval bem de perto. Você conseguiu fazer imagens lindas. Dá para sentir que a gente está mais perto do mar, né? Tem mais vida. Do mar aberto, né? Exatamente. Esfriou muito, né? Depois que a gente saiu de Joe Haven, a água do mar. Esse é o Oceano Ártico, né? Água 0 graus. E todas as manhãs o barco amanheceu com gelo, né? Hoje eu quase escorreguei na água, assim, com uma película de gelo. Ou seja, os turnos à noite são bem congelantes aqui. Seis e meia da manhã, faz 1 hora mais ou menos que a gente entrou no Bellot. Pouquíssimo vento, mas um cenário bem bonito. Estamos velejando e pedalando. Alguns pássaros, algumas foquinhas nos acompanham. E eu estou aqui ligado para ver se eu vejo algum urso polar andando. Ou nadando. Mas na noite você fica abrir a porta algumas vezes para olhar, porque eu quis acostumar a ver se aqueles barulhos eram normais. Era barulho da água batendo na pedrinha ou uma foca. E eu ficava imaginando, se o urso entrar na água, ele vai fazer esse barulho ou não. Aliás, tem uma foquinha que veio nos visitar ontem, né? Quem diria, hein? Bellot Strait. Passar pelo Bellot Strait, olhar aquele canal com aquelas montanhas, aquelas paredes, com aquelas rochas, os ninhos de pássaros, né? Eles cantando naquele lugar. Saber que aquele lugar existe daquele jeito há séculos e que você está vendo ele tal qual, pelo menos no verão. Um momento muito especial nas viagens, sempre. Eu poderia dar, sei lá, 10 razões porque eu gosto de viajar para lugares remotos, né? Uma delas é essa, é você chegar
no lugar que o personagem, o seu herói, esteve, naquele personagem que você admira, né? Que você leu na história. Você fala, não, agora eu estou aqui no lugar que o Amundsen passou, ou no lugar que o Humboldt passou, ou no Estreito de Magalhães, onde o Fernão de Magalhães passou, e assim por diante. É você mergulhar dentro da história, né? Do ponto de vista geográfico. Parece que a gente está parado, né? Mas a gente está indo a 8 nós, aqui na saída do Bellot. Ainda bem, corrente a favor. Pouco vento, a gente estava parado quase. A gente viu essa praia, a gente decidiu parar para descansar, caminhar um pouco, esperar o eventual vento chegar para seguir. Lá é o norte, à esquerda, a ilha Somerset. E é para lá que a gente quer ir. Mas não tem vento. O moral hoje está baixo, viu? A gente tinha uma perspectiva de andar bem, o dia começou muito bom. E a gente tinha planos de chegar bem na ponta da ilha para talvez cruzarmos amanhã. Então agora o cenário é de paciência, que já acabou faz tempo. Nós dois estamos bem cansados. Está muito frio, né? A temperatura ela varia entre 1 grau, 1,5 grau e 0 graus, tanto de dia quanto de noite. E no final da viagem, obviamente, a gente quer chegar, né? Tentar pegar o que a gente conseguir de vento para andar. A gente tem que chegar em algum lugar amanhã para ficar abrigado. Chegamos na Baía Leopold umas 10 da manhã, logo de uma noite fria e de uma mistura de muito vento e pouco vento. Então chegamos relativamente cansados e estávamos felizes de finalmente poder jogar a âncora e descansar um pouco. E entrando, o Betão me falou, olha, tá cheio de pássaro pousado na água e eles devem estar aqui para se proteger que nem a gente. E a gente rapidamente percebeu que isso não era o caso, esses pássaros estavam se alimentando de alguma coisa. E a gente ficou observando eles e de repente a gente viu aparecer umas coisas brancas, como se fossem uns pedaços de gelo saindo da água. E os dois saíram para a polpa do barco e vimos 2 a 3 belugas passando por baixo do iglu. E nós tivemos a mesma sensação de que elas estavam ali para saber se era seguro se aproximar, como se elas fossem ali, olha, vamos ali ver o que está acontecendo, se for tudo bem a gente subir, vocês vêm. E foi isso que aconteceu. Alguns minutos depois, o iglu estava rodeado de belugas e nós em cima, né, fora da água, ouvindo o canto delas. Parecia um radioamador mal sintonizado, junto com a respiração, né, o que ela faz, e todas do lado, mas muito tranquilas, assim. Então eu senti naquele momento eu senti uma coisa que eu nunca havia sentido na minha vida, assim, uma energia totalmente diferente. Eu escrevi no meu diário que parece que aquele som penetrou no meu corpo e estava me curando de alguma coisa que eu não posso nem explicar racionalmente o que é isso, porque eu não sei o que é isso. Eu só senti que era isso que estava acontecendo.
naquele momento eu senti que era para o Igor e para mim, aquilo lá. E, sei lá, depois de uns 30 minutos a gente deitou e continuamos deitados nos tacos, dormi dentro do iglu ouvindo. Eu adormeci com aquele som. No dia seguinte, era a previsão de mau tempo, né? Entrou muito vento, mesmo dentro da baía. Tomamos um susto, porque a âncora soltou 2 vezes, o barco ficou à deriva. Aí nós jogamos 2 âncoras, as 2 âncoras soltaram e depois agarraram. A gente está aqui jantando, aqui dentro, porque lá fora está um tempo horroroso. Já com menos vento, né, Betão? Graças a Deus. Fiquei monitorando o vento pelos aplicativos, né? Vendo que horário que ia cair. E não caía. Às vezes dava uma caída, a gente se animava, vinha de novo as rajadas. Agora, de fato, caiu. E fica esse assobio desagradável, né? Nos brandais, no mastro. Dá uma impressão de, sei lá, de que não está alguma coisa legal acontecendo, né? Ficou tenso o dia inteiro, era um dia para a gente descansar, dormir, comer bem. Acabou que ficaram os 2 aqui olhando o vento e vigiando se a âncora não ia arrastar de novo, né? Eu, pessoalmente, fiquei bastante tenso. Volto na mesma tecla, né? A gente está no final da viagem. Nossa Senhora. Vontade de acabar, né? E não pode dar nada errado, né? E para dar errado é fácil. Muita coisa pode dar errado. Estamos saindo para aqui, pode ser nossa última velejada. Saindo de Leopold Bay, dia 2 de setembro, 4h30 da manhã. São 130 milhas até Arctic Bay. Por enquanto, pouco vento, mas a gente ainda não saiu da baía. A gente tinha 3 a 4 metros de onda na frente da gente. Só que era uma onda mais gorda. Então o iglu subia e descia um tobogã, assim. A gente está mais ou menos na metade do caminho. O vento tá bom, o mar tá começando a cair. Mas ainda tá uma bateção danada. A cada golpe dá uma estremecida, assim. Cada vez a gente fica se perguntando se o barco vai segurar. Quando a gente está navegando no mar, somos 3. O Betão, o barco e eu. E se qualquer um dos 3 falhar, é muito arriscado para os outros. E tem que ter uma confiança muito grande entre os 3. O mar está muito ruim, está de frente, está batendo demais. Vim descansar um pouco aqui na cabine. Para variar, meu pé congelou. Essa bota aperta muito meu pé, acho que a circulação fica prejudicada. Aí eu tirei a bota e para assumir o meu turno novamente eu vou botar uma bota que molha, mas que pelo menos não aperta, né? Mas agora é reta final, vai com o pé gelado, vai do jeito que for, tem que chegar. Quando as condições começaram a melhorar, ficou nublado e começou a nevar. E a gente começou a perceber que a neve entrando em contato com a água do mar e se mantinha na superfície fazendo ou umas plaquinhas pequenas ou uma pasta. Isso quer dizer que a água do mar está ou abaixo de 0 ou próximo de 0. Estamos a 20 milhas de dobrar a ponta do norte da ilha de Baffin, caminho de Arctic Bay. O vento pregou uma peça na gente novamente, sumiu. Tá nevando.
O Igor está aqui no pedal. Eu vou ajudar a começar a remar. Porque na ponta tem vento, mas são 20 milhas. A gente está andando a 2 nós, ou seja, 10 horas para chegar lá. Parece que essa é a velejada da chegada, né, Igor? E que se fizesse um enredo, né, um diretor fizesse um final emocionante, acho que ele não seria tão bom para fazer o que a gente está passando hoje, né? Saímos com ondas de 2 a 3 metros, batendo pra caramba. Aí depois o vento começou a baixar, começou a nevar, fazer frio pra caramba. Agora o barco está coberto de neve, estamos perto dessas falésias incríveis e daqui a umas 15 milhas a gente vai poder embicar para o sul e aí vão ser 50 milhas para Arctic Bay. Eu, sinceramente, fico muito tenso quando eu vejo o barco batendo assim, porque eu falo, nossa, se quebrar aqui, a gente está muito exposto, né? Muito longe de tudo, resgate, fica passando essas bobagens na cabeça. O iglu, todo branco de neve, tá um sabão aqui para velejar. As manobras a gente faz engatinhando para não cair na água. Daqui a pouquinho a gente vai tirar as raquetes de neve para caminhar no iglu. É bem possível que essas primeiras neves elas não derretam mais até a próxima primavera. Estamos aqui presenciando um novo ciclo, né, da calota polar, de expansão dela, né, no inverno, o oceano dando espaço para o gelo. Até a ondulação muda, pelo menos a superfície, né? Quando chegou 9 da noite, estava escurecendo, estava nevando, muito frio, muito. Foi o dia que a gente passou mais frio. Nós estávamos no limite, mas ao mesmo tempo a determinação da gente chegar era muito grande. O vento passou a ser de popa, né? Ou seja, vento favorável, muito jacaré. Fiquei no leme uns 30, 40 minutos, quando eu deixei o Igor para descansar um pouco, entrei. Mas não fiquei mais do que 40 minutos lá dentro, porque eu vi que o barco estava andando rápido demais. Aí eu saí para ficar junto com o Igor e fomos obrigados a diminuir a vela 2 vezes até o mínimo, para evitar que o barco capotasse numa onda. Certamente foi uma navegação muito difícil, e não só muito difícil, mas também arriscada. Então estávamos dando 100%, 120% do que a gente podia dar, até arriscando um pouquinho. Qualquer coisa que dá errado nesse momento pode significar um risco de vida, para um ou para o outro, ou para os dois. Foi a única vez que o Igor falou na vida inteira para mim, falou assim, Beto, não cai no mar. Eu falei, não vou cair no mar, eu não vou nem sentar na asa, eu vou ficar dentro do barco. A gente pode estar com dry suit, a gente pode estar com colete, a gente pode estar amarrado no barco, mas o nosso tempo de sobrevivência naquela situação era de menos de 1 hora. Vai chegar algum resgate em menos de 1 hora? Não. Um resgate não vai vir de noite, vai demorar em chegar, e quando ele chegar, ele vai encontrar um barco sozinho. Foi uma noite um pouco tensa, justamente porque a gente sabia que não podia virar, ainda mais de noite, né? Permanentemente, a gente está avaliando a situação para reduzir o risco, e tudo isso associado a um desconforto físico. Está fazendo bastante frio, faz quase 24 horas que a gente está velejando, a gente está cansado, a gente não comeu bem e todas as manobras têm que ser feitas sem luvas. As mãos começam a ficar um pouco duras, começam a não responder. Se acontecer alguma coisa agora eu tiver que segurar, será que eu vou conseguir segurar? Então a sua cabeça fica trabalhando o tempo todo. E por outro lado, é difícil se sentir mais vivo do que numa situação dessa. É difícil não acreditar
que existe algo por trás de tudo, cara. Porque olha o que aconteceu nos últimos dias da nossa viagem, né? Foi um enredo, assim, espetacular. Né? Parece que sempre foi assim até com a gente, né? Existe algum teste durante a viagem, né? Parece que tem alguém dizendo assim, então vamos ver se eles querem mesmo, né? Então, vamos ver se eles merecem chegar vamos colocar um teste duro para eles se desenvolverem, aprenderem, coisas dessa natureza, né? Porque, caramba, como foram duros os últimos dias, principalmente ontem, né? E essa última velejada de Leopold Bay para cá vai ficar guardada para sempre, hein? 3 etapas, né? 3 etapas. Máquina de lavar roupa, freezer e depois inferno. Alguma coisa assim. Ou montanha-russa. Montanha-russa. Eu diria que é a mistura de trem fantasma com montanha-russa, porque o que eu fiquei assustado assim com... Não propriamente com velejar de noite, mas a gente sempre pensa, né? Vai cair o mastro. Caiu o mastro parado, né? Ele pode cair muito bem andando, né? Só faltou um pouquinho de gelo para dar mais emoção, mas é a única coisa que estava faltando para ser um inferno total. Pô, mas a gente teve neve, né, na segunda etapa, né, no freezer. Não sei, mas imagina se tiver gelo flutuando na água nessa velocidade. Não tinha como. Não tinha como? Não tinha como isso acontecer. Não tinha como não tá provoca, aqui. Vai aparecer aqui, ó. Não, incrível, hein? Quando a gente ancorou e começou a descansar, eu continuava tendo um pouco de adrenalina e eu fiquei pensando em tudo o que podia ter dado errado. E a lista era grande. A gente dorme e a gente acorda com um barquinho a motor do nosso lado, que eram 2 inuits que tinham visto a gente de longe e que viram que o barco não se mexia e ficaram preocupados. Eles chegaram até a gente e falaram, tá tudo bem. De onde vocês estão chegando? De Tuktoyaktuk. Aí os caras meio que olharam a gente assim, meio estranho e falaram, tá bom, eu também, né? Todos estamos chegando de Tuktoyaktuk aqui. Quando a gente saiu dali, o vento havia acabado, a gente pedalou colado numa montanha de 180 metros, um paredão lotado de ninhos de pássaros, assim. A gente passou por aquela parede com aquela sinfonia, aquele eco dos pássaros cantando. Foi bom a gente não ter esse vento e a gente fazer essas últimas 6 milhas pedalando ou velejando devagar, porque isso dá tempo de curtir, pensar um pouquinho em como foi cada etapa da expedição, conversar. Eu tinha ideia de uma outra passagem no Noroeste. Foi muito mais difícil do que eu imaginei, não que eu tenha criado expectativa nenhuma, mas era difícil imaginar alguma coisa, né? Novamente a nossa parceria funcionou muito bem. Novamente a gente não teve nenhum problema, nenhuma desavença, nenhuma questão pessoal. Tudo foi sempre muito conversado. Nossas decisões foram sempre se alinhando. E a gente recebeu um presente que é chegar, né? Terminar essa viagem, mais essa para a nossa vida, né? Não é nenhum recorde, graças a Deus, porque a gente não estava atrás de recorde nenhum, mas é um feito, né? Um aprendizado, algo que vai ser documentado e que não que seja a nossa intenção, mas que isso sirva para outras pessoas, né? Um exemplo, não só da parceria, mas da resiliência, da maneira como a gente foi paciente, como a gente encarou todas essas dificuldades
Ontem a gente estava velejando, olhando o barco, eu falei, essa cabine parece uma caixinha de fósforo. Se botar 2 palitinhos nela, é exatamente a nossa cabine. E a nossa vida girou em torno dessa caixinha de fósforo durante 2 meses. Né? O maior desafio nessa viagem foi não termos motor. De 300 veleiros que passaram pela passagem noroeste, apenas 4 não tinham motor. Nós somos um desses. Chegando em Arctic Bay. É isso aí. Eu embarquei nessa expedição porque é uma aventura bacana, era uma oportunidade de fazer um pouco o meu caminho, apesar de ter sido alguma coisa que os meus pais teriam feito, mas cada um de nós tem o seu caminho e esse caminho muda permanentemente e a cada segundo, cada decisão que a gente toma, ele vai mudando. Essa viagem que nós fizemos, assim, ela está carregada de lembranças, de símbolos, de referências que, para mim e para o Igor, chegar em Arctic Bay assim, teve um peso, uma simbologia muito forte, muito mais do que as pessoas podem imaginar e que talvez eu nunca tenha conseguido retratar em nenhum diário de bordo. Foram 4 meses de expedição. O Betão fez 65 anos durante a expedição e eu acho que ele está fisicamente melhor do que ele estava 10 anos atrás, quando a gente fez a travessia do Atlântico. O Betão me mostrou que com vontade, com um bom treino, você consegue fazer isso qualquer seja a sua idade. O barco poderia ter a bordo o Igor e o Beto, mas por trás tinham muitos outros tripulantes, representados pela nossa equipe e por todas as pessoas que mandaram energia para nós. Então, o sucesso é uma experiência coletiva, porque ele resume toda a energia que todas essas pessoas colocaram objetivamente, colocando a gente em Arctic Bay. E eu creio muito que a nossa atitude mental, né, e a postura também espiritual é a maior força que a gente pode ter lidando com uma força muito maior que a nossa, que é a natureza.